Dia, meninas. Tô de volta no meu canal. Depois de 2 anos, eu tô aqui para falar sobre o meu relato de parto em Portugal, na região do Algarve, no hospital de Faro. E eu vou contar tudinho para vocês como que foi, desde o pré-natal até o pós-parto. O meu pré-natal, ele foi feito na cidade de Albufeira, no centro de saúde. Quando eu descobri que eu estava grávida, fiz aquele meu examezinho de farmácia, que deu positivo. Eu enviei um e-mail para o meu centro de saúde de Albufeira para fazer o pedido de marcação, né, de uma consulta de pré-natal. Informei lá no e-mail que eu tinha feito um exame que tinha dado positivo. Foi rápido, eles marcaram bem rápido. Eu acredito que foi a questão de uma semana mais ou menos que foi marcado e foi enviado para mim um e-mail. Em todas as vezes que a gente vai para o pré-natal, a gente passa por uma triagem. Nessa triagem, eles medem a tensão, eles pesam, eles medem a sua altura, tá? E tiram todas as suas dúvidas. Na minha primeira consulta, a primeira pergunta que elas fizeram foi se eu gostaria de continuar com a minha gravidez ou se eu iria interrompê-la. Porque em Portugal, a lei garante que seja interrompido a gravidez caso a mulher não pretenda ter o bebê, só que isso pode ser feito só até as 10 semanas. Então, eu obviamente disse que eu gostava sim de continuar com a minha gravidez, e aí ela fez o pedido de exames, tá? Os exames que eu fiz, que ela passou, foi primeiramente o do beta-HCG, para realmente ver, né, se dava positivo. Eu fiz também vários outros exames de sangue, como hemograma, como rastreio, né, de doenças, para saber se eu tinha HIV, se eu tinha sífilis, se eu tinha rubéola, se eu tinha toxoplasmose. Eles fazem essa bateria de exames inicial para saber se realmente você tem alguma questão para eles fazerem um pré-natal mais adequado, tá, para cada grávida. Geralmente, uma consulta para outra no pré-natal é de 30 dias, é um mês, tá? De um mês para outra. Se demorar um pouquinho a mais, é porque não tem vaga ali, pode ser que você vá só em 45 dias, não sei. Mas no meu caso, de 30 em 30 dias eu estava ali no centro de saúde. Eles tiravam todas as minhas dúvidas, mediam peso e altura e anotavam tudo em um livrinho que eles me deram já na primeira consulta. Eu vou mostrar aqui para vocês. É um boletim de saúde que eles chamam da grávida, tá? Que é esse daqui. Vocês vão receber, toda grávida em Portugal recebe esse livrinho, esse boletim de saúde. E aqui eles vão anotando ao longo do pré-natal, né, todas as informações importantes necessárias, né? À medida que a gente vai fazendo os exames, eles vão preenchendo, né, os dados. Se você tem algum tipo de alergia, eles perguntam, eles anotam aqui. Se você já teve alguma gravidez, se você já teve algum aborto, tudo isso é informado e anotado aqui nesse livrinho. Você tem que andar com uma pastinha com todos os seus documentos, tá? É o seu histórico, são documentos importantes. Todos os exames que você faz, você tem que andar com uma pastinha e com esse livrinho que eles te dão já na primeira consulta. Mesmo assim, eles anotam tudo, ó. Eles anotam todos os exames laboratoriais aqui, todas as informações importantes, né, de glicose, de se deu positivo para toxoplasmose, para rubéola, né, os exames de urina, tudo, a glicemia em jejum, tudo eles anotam aqui, tá? E se eles precisarem pedir exames a mais, eles vão colocando aqui também, vão anotando aqui também. Eles também registram, gente, os dados do peso e da pressão arterial, tá? A tensão arterial, eles também vão anotar tudinho aqui, toda consulta que você vai, e o peso também, tá? E eu, nessa gravidez, eu engordei 25 quilos. Miguel, ele foi um bebê grande, tá? E eu vou falar para vocês mais à frente como que foi a questão do nascimento dele. Eu também tomei as vacinas no pré-natal, que foi a de tétano e de difteria, e também a da tosse convulsa. Eles pedem para a gente tomar cuidado com carne crua, sushi, sabe? Carne mal passada, saladas, porque quando dá negativo toxoplasmose, tem que dar negativo a gravidez inteira para não dar problema no seu bebê. A parte negativa é que você sempre vai passar por enfermeiras diferentes e médicos diferentes, tá? E não necessariamente são obstetras, são médicos normais, clínicos gerais, que vão te acompanhar ali. Mas você tem todo o histórico no computador deles, você tem os seus documentos na pastinha, que você vai estar sempre andando. Eu andava com essa pastinha até no carro, porque se acontecesse alguma coisa, tivesse que postar, minha pastinha estava lá. E tem também no boletim que eu mostrei para vocês todas as informações. Então, assim, a parte negativa é só que você não tem um médico certinho para te acompanhar do começo ao fim. Eu não tinha médico de família, não sei se com médico de família é diferente. Mas a parte positiva é que eu fui muito bem acompanhada mesmo assim, tá? Todos os exames, vacinas, as ecografias que eu fiz 3 ecografias importantes, tá? Que são as ecografias que a médica pede, que é a do primeiro trimestre, a do segundo e a do terceiro. A segunda ecografia é aquela morfológica, que eles vão ver se tem alguma malformação, né? E a terceira ecografia, que é ali já no final da gravidez, já no terceiro semestre, tá? Se você quiser fazer algo a mais por conta sua,
ecografia 3D, aí é por você, tá? Você pode marcar e você pode fazer as ecografias. Porém, pelo centro de saúde, são feitas apenas essas três, né? Essas três que ela pede. Depois, são feitas no hospital, aí já é outra situação. E no final da gravidez, ali já mesmo no último mês mesmo da gravidez, eu fui enviada para ser acompanhada no hospital de Faro. Eu tentei pesquisar muito na época sobre os dois hospitais que são os hospitais públicos, né, do Algarve ali, que é o de Portimão, que tem a maternidade, e o de Faro, que também tem a maternidade. Porém, eu fui encaminhada já pela médica no centro de saúde direto para o hospital de Faro. Tanto o Portimão quanto o Faro, as pessoas falavam bem, falavam mal, então ia ser a minha experiência, né? Então, eu só orava a Deus e pedia para que Deus estivesse do começo ao fim na minha gestação e que tudo corresse bem. No último mês da minha gravidez, eu fui acompanhada no hospital de Faro. Lá no hospital de Faro, eu fui atendida por obstetra, uma obstetra mesmo, tá? Então, era feita aquela triagem, a mesma coisa. Eles medem a atenção, eles te pesam. Um outro exame que eu esqueci de falar para vocês, que sempre eles fazem no pré-natal, é o exame de urina, onde eles te dão um copinho, você vai na casa de banho, você urina, e eles vêm com um palitinho, que é parecido com o exame de gravidez de farmácia. E eles põem esse palitinho para saber se você pode ter uma diabetes gestacional, se você possa ter uma pré-eclâmpsia. Ali naquele examezinho de urina, eles vão ver todo esse rastreio. Essa obstetra, ela faz a ultrassom lá na hora, ela tem já a máquina lá na sala, ela já faz a ultrassom na hora, que só ela olha mesmo, gente, não recebe nada, é só para ela mesmo verificar. E ela já nessa primeira consulta que eu fiz, que foram só duas para depois eu me internar, né? Nessa primeira consulta, ela já falou que o Miguel era grande, que o Miguel já tinha mais de 4 quilos, eu estava com muito peso e que provavelmente eu iria ser internada logo, né? E aí, 15 dias depois, ela marcou a segunda consulta para ela verificar como que estava, né? Daí eu voltei de novo, 15 dias depois, passei pela médica, fiz a triagem tudo de novo. Todas as vezes que eu ia para o hospital de Faro, essas duas vezes que eu fui para o hospital de Faro, eu fiz o cardiotopo, que é aquela fita que eles colocam na sua barriga e tem um monitor que vai mostrando os movimentos fetais, vai mostrando o batimento cardíaco do bebê, se está tudo ok com a oxigenação dele e tudo. E sempre tudo, graças a Deus, deu tudo ok na minha gravidez. Eu não tive diabetes gestacional, eu não tive pré-eclâmpsia nem pressão alta em nenhum momento da minha gravidez. O Miguel sempre teve uma boa movimentação fetal, sempre teve os batimentos ok, os exames das ecografias deram tudo certo. Nessa segunda consulta, ela resolveu já me entregar uma carta de internação para eu me internar daqui uma semana, né? A minha internação, gente, eu tenho até a carta e ela pediu essa internação, gente, ó, com 38 semanas e 6 dias, ó. Ela pediu a minha internação por suspeita de macrosomia, que é o termo que eles usam para um bebê grande, né? E a data da entrada dessa internação seria no dia 30 de julho, tá? Que foi às 8h30 da manhã. Então, eu fiquei o dia 30, o dia 31 e o dia 1º internada, e o Miguel só foi nascer no dia 2, ou seja, foi 4 dias até o nascimento do Miguel. Nesses 4 dias aconteceram muitas coisas. Quando a gente chega lá na sala de internação, é um quarto que você divide com mais duas mulheres, tá? Então, meio que você não tem muita privacidade, né? Só que é normal, você está indo para um hospital público, né? É uma enfermaria, você vai dividir com outras mulheres, né? Ali o espaço, entendeu? Então, tinha mais duas mamães, o que separava a gente era só as cortinas. Eu fiquei na janela, graças a Deus, porque eu não gosto de ficar em nenhum lugar que não tem janela, eu fico me sentindo sufocada. Então, realmente, eu fiquei no final, fiquei na janela e Deus foi preparando tudo, gente, porque naquele momento ali do final da gravidez, eu acredito que vocês já saibam, quem é mãe, né? O quanto é confuso mentalmente pra gente, o quanto a gente se sente à flor da pele, o quanto a gente tá com medo, o quanto a gente tá feliz ao mesmo tempo. Então, é uma mistura de emoções. E eu tava muito emotiva, eu tava muito à flor da pele, eu tava uma confusão, né, de sentimentos em mim. E então você fica bem vulnerável. Então, qualquer coisa você já vê como algo muito grande. Então, eu me senti com menos privacidade, mas eu entendi que iria ser dessa forma, né? Eu não tinha tido plano com parto incluso, então não tive direito a ir para um hospital particular. Se eu fosse pagar um hospital particular, eu ia gastar um bom dinheiro que eu não tinha na época. Então, eu agradeci a Deus por ter conseguido o cantinho na janela, que foi muito importante para mim, para o meu momento emocional que eu estava ali na hora. O meu esposo ficava comigo um horário certo, né? Uma janela de tempo de visita, depois ele ia embora, né? Eu acredito que era até às 6, se eu não me engano, eu não recordo, mas eu acho que a visita era até às 6.
Depois ele tinha que ir embora, tá? E depois que ele ia embora, gente, eu me sentia muito solitária. Todas as vezes, todos esses dias que eu passei no hospital, eu me senti muito solitária, porque você é acostumada a estar ali, né, com seu esposo ou com alguém da sua família, e foi uma parte também que me deixa a gente ali tristinha, né? Quando a médica chegou para fazer o toque, ela viu que eu não tinha dilatação, ela viu que eu não tinha contração, conversou comigo. E a todo momento eles estavam fazendo cardiotoco lá na salinha comigo, tá? Sempre elas vinham com a máquina, aliás, já fica ali do teu lado. Elas só vêm com a fita e colocam na sua barriguinha e vão ficar monitorando o bebê. Então, é praticamente toda hora elas estão fazendo o cardiotoco para ver como que o bebê tá. Isso incomoda um pouco porque você tá sempre ali deitada, né? Você não tá movimentando, você tá sempre parada no mesmo lugar pequenininho sem privacidade, então incomoda um pouco, mas é necessário, né? E aí depois, como elas viram que realmente não tinha contração, o bebê estava bem, o líquido amniótico estava ok, mas eu não tinha contração, não tinha dilatação, e eu tinha uma gravidez anterior da minha filha, que na época tinha 6 anos, e foi a mesma coisa. A minha filha ela nasceu de cesariana, porque eu não tive contração, não tive dilatação. A minha filha lá em cima, nas costelas, não tinha descida, não tinha tido passagem. A mesma coisa aconteceu com o Miguel. Não tive passagem, não tive dilatação, não tive contração, eu não sabia o que era contração. É uma mãe que tem filhos e não sabe o que é contração, que é o que acontece muito com nós, né? Muitas de nós hoje somos mães e muitas vezes não sabemos o que é uma contração, né? Graças à cirurgia cesariana. Então, gente, como elas viram que eu não tinha, elas falaram que eu iria colocar um balão para induzir o parto. Por que o balão? Porque tem a opção do remédio, do medicamento, mas eu não podia tomar esse medicamento. Foi me explicado que, como eu tinha tido uma cesárea anterior, eu não poderia fazer a indução com medicamento, porque poderia ocorrer o risco de romper meu útero por conta dessa cesariana anterior, ok? Então eu tive que ir para o balão. Gente, é horrível, tá? Eu fui levada para uma outra sala, onde ficava lá uma obstetra, né, uma médica, mais os enfermeiros, umas pessoas lá. Você fica de ponta cabeça na posição ginecológica, né, as pernas abertas, para que elas possam colocar esse bendito balão. Se você acha que o exame de toque é chato, você imagina elas colocar, introduzir um balão em você. Horrível, é horrível colocar esse balão já foi ali o primeiro momento difícil, né, para mim, foi colocar a colocada desse balão, tá? Demorou alguns minutos, doeu muito, e eu falei para ela que estava doendo, ela disse que eu tinha que aguentar, porque era necessário. Depois eu fui para o meu quarto de novo, e depois que elas introduziram esse balão, tinha somente uma cordinha, tá? E aí elas falaram para mim que eu tinha que ficar puxando essa cordinha sempre, sempre. A cada tantos minutos eu tinha que estar puxando essa cordinha para que esse balão saísse, tá? Quando esse balão saísse, eu tinha que chamar para avisar. Então, foi o que eu fiquei fazendo. Fiquei puxando esse balão. E aquela ala ali, do pré-parto, a gente percebe que as pessoas estão muito à flor da pele, tanto as grávidas quanto as enfermeiras. Até que na madrugada saiu esse balão. Eu avisei para elas, elas vieram retirar. E aí, quando foi na manhã, veio de novo uma pessoa fazer o exame de toque e viu que eu só tinha 2 centímetros de dilatação. Ou seja, eu não tinha dilatado praticamente nada, 2 centímetros. Mas pronto, já era alguma coisa, né? E aí, a médica liberou que fosse colocada a ocitocina, que eu fosse receber a ocitocina na veia. Daí eles vieram, colocaram o acesso em mim, né? E aí colocaram um soro e introduziram a ocitocina lá. Gente, depois que eu recebi essa ocitocina, foi o segundo momento difícil, né? Que foi quando eu comecei a sentir dores, comecei a sentir realmente contrações. E aí, o lado bom é que realmente eu descobri como que é a contração de um parto, né? Eu realmente pude ter esse privilégio, vamos dizer assim, de saber o que é contração, né? Que eu não tinha sentido na minha primeira filha, né? E aí a contração é como realmente dizem, é uma onda, né? Ela vem e vai. Você só tem aquela janelinha de tempo para você respirar. E as minhas contrações estavam cada vez mais curtas. E eu já não estava mais aguentando de dor. E eu me exprimia de dor. E eu só estava com 2 centímetros de dilatação. Mas essa ocitocina me fez sentir muita dor. Então, quando meu esposo ficava lá comigo, na janela lá da liberada de visitas, ele não sabia o que fazia. Tanto é que quando vinha a dor, ele ficava perguntando para mim o que ele podia fazer e eu ficava irritada, estressada, porque eu não queria que ele falasse quando eu sentisse dor. Então, gente, é muitos sentimentos. Só quem é mãe é que sabe o que a gente sente na hora que você está internada, quando você está para ter bebê, quando você sente contração. São muitos sentimentos, é uma confusão de sentimentos. Então, eu fiquei sentindo essas contrações, elas vinham fazer toque toda hora e viam que
não estava dilatando, não estava ainda na mesma coisa. E eu só pedindo a Deus para que meu filho nascesse, para que desse certo. Eu queria muito ter normal, né? Porque eu tinha tido a minha filha cesariana. Já que eu estava sentindo as contrações, eu gostaria de ter normal com meu filho. Mas infelizmente não aconteceu, né? Depois veio uma médica, que seria a minha obstetra, né? E ela disse para mim que, pelo que ela estava vendo, eu provavelmente iria, sim, novamente para uma cesariana, porque o meu bebê estava muito em cima, eu estava sem abertura na anca para ele descer, eu tinha tido só 2 centímetros de dilatação que não tinha mudado depois de tantas horas, e eu estava sentindo contração e só sofrendo e não estava resolvendo nada essas contrações, né? Então, para completar, eu comecei a sentir febre, era um estado febril, não era febre alta, mas eu fiquei sentindo febre, vomitei, né, lá a comida, e eu não lembro mais nem que dia era esse, gente, se era dia 31 ou se era dia 1º. Eu sei que eu fiquei com febre, e aí eles fizeram um exame de sangue e descobriram que eu estava com infecção, não sei do que, tá? Provavelmente de tanto eles ficarem dando toque na gente e essa balão e inúmeras coisas, obviamente, que eu peguei essa infecção no hospital, né? Então, eu tive que tomar antibióticos. Além de estar tomando ocitocina, além de toda a situação, eu tive que tomar 2 antibióticos. Eu lembro que era a penicilina, obviamente que eu peguei essa infecção no hospital, né? Então, eu tive que tomar antibióticos. Além de estar tomando ocitocina, além de toda a situação, eu tive que tomar 2 antibióticos. Eu lembro que era a penicilina e o outro eu não lembro o nome, mas também era da mesma família da penicilina, ou seja, eram 2 antibióticos fortíssimos, né? E quando foi logo em seguida, né? Acredito que no dia, do dia 31 do dia 1º, a minha bolsa estourou. Minha bolsa estourou. E aí, depois que a bolsa estourou, eu chamei as enfermeiras e vieram e tal. E depois veio de novo uma médica para fazer o exame de toque, viu que nada tinha mudado do mesmo jeito, a minha bolsa estava estourada. Então, veio a obstetra, que seria a minha obstetra responsável, né, pelo meu parto, e falou que provavelmente eu iria ter o bebê na manhã seguinte, que era o dia 2, né? E aí eu fiquei aliviada, porque eu já estava sentindo muita dor. Eu iria dormir sentindo dor, sozinha, porque meu marido ia embora. E foi o que aconteceu. Do dia 1º para o dia 2, eu senti muita dor, sozinha. Eu não conseguia dormir. Às vezes eu acordava sentindo a dor. E o chato de você sentir a contração é você saber que não vai levar a nada. Você não vai conseguir ter um parto normal, você não está dilatando, você só está sofrendo, né? E então, quando foi no dia 2, a médica veio de novo me ver, perguntou se eu gostaria de fazer a laqueação, por quê? Nas 2 consultas que eu falei para vocês, que eu tive, né, no hospital de pré-natal, eles perguntam logo para a gente qual tipo de método contraceptivo a gente vai querer depois do pós-parto. E eu falei para ela que eu gostaria de fazer a laqueação, se eu tivesse uma nova cesariana. Se eu não tivesse uma nova cesariana, tudo bem, mas se eu tivesse uma nova cesariana, eu gostaria de fazer a laqueação, né? E ela concordou, porque ela disse que realmente uma terceira gravidez com cesariana seria um risco. Então, eu falei isso para a doutora obstetra lá, e ela disse que sim, que se eu quisesse ela faria no ato do parto, né? Porque realmente eu já estava indo para uma segunda cesariana, e se eu fosse para uma terceira cesariana, haveria um risco da minha própria vida, da minha própria saúde, né? Então, eu optei por fazer. Elas trazem uns papéis, uns termos de consentimento, né, de responsabilidade que você tem que assinar, que não é só o da laqueação, mas também do parto cesáreo, né, de que você está ciente dos riscos, né? Então você assina, dá um pouquinho de medo, né? Você está assinando aqueles papéis, você está ali no hospital, nas mãos de outras pessoas, e você ainda tem que assinar um papel consentindo que se acontecer alguma coisa, você está ciente, né? Porque tem riscos, né? Toda cirurgia vai ter riscos, né? E a laqueação também você tem que dar seu consentimento, né? Porque vão cortar as suas trompas, né? E aí eu dei o consentimento, fui levada numa outra maca, para o centro cirúrgico. No centro cirúrgico, uma mamãe entrou, eu ia entrar para fazer a minha cesariana, uma mamãe chegou em estado de urgência e eles tiveram que passar essa mãe à frente e eu fiquei esperando mais uns 40 minutinhos lá no centro cirúrgico, mas foi bom porque eu fui, né, assim, me acalmando mais, assim, porque essas coisas acontecem muito rápido e você não tem tempo de respirar, nem de pensar, nem de raciocinar. E aí, aqueles minutos que eu fiquei ali no centro cirúrgico esperando a minha vez, eu fiquei ali me acalmando, fiquei entendendo, fiquei pensando, fiquei refletindo e ali falando com Deus, né, para que tudo desse certo, né? O meu esposo, eu já tinha chamado meu esposo já está lá no hospital, mas não podia estar comigo ainda. Eles não liberaram para ele ficar lá do meu lado, na cesariana, não liberaram. E daí eu fui para a cesariana, para a minha vez. E, gente, assim,
Foi tudo tranquilo, eu estava muito nervosa, sim, a gente sente aquele medinho, né, até porque é uma cirurgia e tal, mas a anestesista que cuidou de mim, ela foi super calma, ela me tranquilizou, ela foi colocando aquele dispositivo da atenção, aí tinha uns monitores bem grandes, né, e eu ficava olhando ali meus dados, meu coração, minha pressão, como que estava. No outro braço, onde tinha meu acesso, ela já colocou ali um soro, não sei o que que tinha no soro, se era só soro, e aí ela foi me acalmando, foi conversando comigo. Daí me viraram, colocaram, fizeram a anestesia. Eu não tive medo da anestesia, porque eu já tinha passado por uma cesariana. Eu vi que não era um bicho de sete cabeças, eu já sabia como que era. Então eu não fiquei nervosa com a questão da anestesia, foi tranquilo. Você sente a picadinha, mas não é uma dor insuportável, é uma coisa que você aguenta, é tranquilo. E depois que eles me deram essa anestesia, você não sente mais nada. Você, até as contrações que eu estava tendo, eu parei de sentir, que foi um alívio, né? E aí, gente, a cirurgia acontece muito rápido, assim que eles aplicam a anestesia é super rápido, eles já te viram, já começam o procedimento, né? Eles põem aqueles panos aqui na nossa frente, né? E aí já começam a fazer o procedimento, a médica conversou comigo, falou comigo, todo mundo que entrou ali me cumprimentou, né? Eram várias pessoas na sala, eu não tenho ideia de quantas pessoas eram, mas com certeza eram umas 5 pessoas, mais ou menos, ou mais. E aí depois quando uns 10 minutinhos depois, 15, o Miguel já saiu, né? Chorou e elas me mostraram, eu fiquei um pouquinho com ele. Depois o pediatra levou ele para um compartimento na mesma sala do centro cirúrgico, que é um compartimentozinho onde ele vai lá fazer os procedimentos do bebê, peso, tudo, né? E aí depois eles vestem a roupinha dele que a gente levou, né? Que a gente já leva pro centro cirúrgico, já a bolsinha com as coisinhas dele. E aí eles vestem lá, limpam o Miguel, me limparam o Miguel, vestiram ele, trouxeram ele vestidinho para mim ver. E o meu esposo já estava na sala ao lado do centro cirúrgico me esperando, porque eles não deixaram meu esposo ver o meu pai. Ele perguntou se eu gostaria de ficar com o bebê ou se eu gostaria de que o pai visse, né? De que ele pudesse levar para o pai. Eu gravei bem a carinha do meu bebê, assim como eu fiz com a minha primeira filha. Eu gravei bem a carinha dela, então onde eu fosse eu saberia quem era a minha filha. Eu gravei bem a carinha do meu bebê e eu disse, tá bom, pode levar para o pai. E realmente levaram para o meu esposo ali na sala ao lado. Meu esposo disse que quando veio aquele carrinho que é com um becinho, né, com o bebê dentro, e ele olhou ali e foi naquele momento que a ficha dele caiu, né? Porque eu acho que para o homem demora muito mais, né? Essa questão de você pensar, poxa, eu sou pai, né? Sou pai de novo. Esse é meu filho, não estou acreditando. A gente não, a gente passa pela gravidez, a gente está sentindo ali o bebê, a gente consegue já a ficha cair mais cedo. Você já é mãe ali na gravidez, você já é uma mãe. E aí, quando ele viu, ele ficou muito emocionado. E aí, quando a parte de fazer a laqueação e de fechar todas as camadas já demora mais, né? Então, fiquei ali mais uma meia hora, né? Ali fazendo todo esse procedimento final. Daí, como eu relaxei, eu já comecei a sentir sono. E a anestesista disse que eu não dormisse. Daí eu olhava pro monitor toda hora para ver como que tava, né? Os meus dados. E eu vi que eu tava com a pressão 9/6, estava bem baixinha. E aí ela falou, olha, você tá sentindo sono porque sua pressão tá um pouco baixinha, mas tá ótimo, não precisa ficar preocupada. E aí eu falei, tá bom, só tô realmente, eu até dizia para ela, não, e realmente eu não tô preocupada, eu tô bem relaxada. Ela é normal. Sua pressão tá baixinha e você fica mais relaxada. E aí depois que terminou todo o procedimento, eles me levaram para essa sala onde estava meu esposo e meu filho. E aí você não pode levantar a cabeça, né? Você fica deitada. E antes deles me levarem para essa sala, eles já colocaram lá no centro cirúrgico mesmo uma fralda, né? Aquelas fraldas geriátricas que a gente leva, né? De grávida. Eles colocaram a minha fralda em mim e daí eles colocaram a pata de volta na gente, os lençóis. E aí eu fui para a sala do lado onde estava meu esposo e meu bebê. E aí a gente ficou se curtindo, ficou conversando, eu não parava de olhar para ele. E depois de lá, eles levam a gente para uma outra ala, que é a do pós-parto, que é onde ficam as mães e os bebês, tá? E aí o pai vai junto com a gente. E nesse quarto já é dividido só com outra mãe, não é mais 3 mães, é só 2, né? Era eu e outra, né? Com seus bebezinhos, né? O Miguel, assim, durante toda a internação, ele foi um dos mais calmos. Todas as enfermeiras vinham falar que ele, nossa, seu bebê não chora muito, seu bebê é calminho, dorme bem, come bem. Então, assim, o Miguel, ele foi, assim, espetacular, não me deu nenhum trabalho, né? Ele foi bem bonzinho, gente. Essa ala eu achei muito, muito interessante, porque o Miguel já, desde do centro cirúrgico, ele já saiu com uma tornozeleira, praticamente, é uma tornozeleira que eles põem no bebê com um dispositivo. Esse dispositivo não pode ser tirado. Se ele passar, Deus, Deus me livre, alguém quer levar um bebê ali da maternidade, não tem como, porque já alarma, sabe? Então, assim, achei bem seguro. E ele recebeu essa pulseirinha também na mão, e eu também tinha a minha, né?
Então, assim, achei bem seguro essa parte. E também a ala onde ficam os bebês e as mães no pós-parto, a porta é fechada e só entram e saem com senha, ou seja, é trancado, é muito seguro. Então, eu gostei demais dessa parte, né, dessa segurança que eles têm, que é bem diferente. Eu fiquei nesse quarto com mais outra mamãe. Eu consegui, é o bom porque você faz amizade, você já tá ali tranquila, né? O quarto ele é um pouco maior, né? Você tem ali até um local para você guardar suas coisas, assim. Eu gostei mais dessa parte ali do pós-parto. As enfermeiras parecem ser mais calmas, mais gentis nessa parte. E a comida, todo o cuidado, desde os pediatras que vinham ver o Miguel, os médicos que vinham ver o meu corte cirúrgico, as enfermeiras que vinham entregar as medicações para mim tomar na hora certa. Então, assim, tudo correu extremamente bem, eu não tenho o que reclamar. Todas essas coisas que eu passei, do balão, da ocitocina, são coisas que acontecem, infelizmente, a gente tem que passar por esse sofrimento, né? Mas, assim, não tenho que reclamar de nada, né, em relação ao Hospital de Faro e os profissionais que me atenderam. Foi tudo super bem, foi tudo muito tranquilo. Como eu tive aquela infecção, que eu falei para vocês, eu continuei tomando remédio, continuei tomando 2 antibióticos. E, consequentemente, eles tiveram que dar também esse antibiótico para o Miguel, porque poderia ter passado essa bactéria, né, vamos dizer assim, que eu não sei o que era, para o Miguel também. O Miguel também fez exames e, assim, ele foi muito bem acompanhado. Sempre ia pediatras mesmo para ver ele, entendeu? Para ver se estava tudo bem, para examinar ele. Então, assim, ele foi muito bem acompanhado, tá? Como eu estava tomando antibiótico, a, a outra parte, né, difícil para mim desse pós-parto foi não poder dar de mamar, tá? Na minha primeira filha, tive muito leite, eu dei de mamar para minha filha até os 2 anos de idade. Eu achei que com o Miguel também seria assim. Mas os antibióticos cortaram o meu leite, né? E o que eu consegui dar para o Miguel, que foi só um mês de leite, que foi ali o colostro e mais o leite que eu conseguia tirar, que era pouco, eu dei, tá? O que eu pude fazer para o meu filho amamentar, eu fiz, gente, porque era meu sonho amamentar meu filho também, assim como eu amamentei minha filha, tá? Mas, infelizmente, por conta desse ocorrido, dessa infecção que eu tive, os antibióticos fez com que cortasse o meu leite, tá? Então, eu realmente não consegui dar mais do que um mês de mamar para o meu bebê. Então, lá no hospital, como eu estava tomando antibiótico, eu não conseguia, além, não saía mais do que o colostro, saía só o colostro. Então eu tentava dar para ele o colostro, mas ele ficava com fome, né, gente? E aí, lá no hospital, eles dão a mamadeirinha com a fórmula, com o leite, né? E aí eu tive que já, de primeiro momento, ter que pegar as mamadeirinhas para ficar dando leite pro meu bebê. Eu não ia deixar meu bebê morrer de fome se eu não estava conseguindo dar leite. E eu tinha essa consciência de que se eu estava tomando antibiótico, poderia realmente atrapalhar minha amamentação. E eu sofri muito com isso na época, né? O meu primeiro mês foi um mês muito difícil, porque eu sofria muito com a questão da amamentação. Eu queria muito ter amamentado meu filho até os 2 anos ou até um ano, não sei, mas eu gostaria muito de ter amamentado meu filho. E, infelizmente, não foi por falta de tentativa, tá? Foi realmente essa situação que fugiu do meu controle, eu não tinha controle sobre isso. E depois de um mês foi que eu fui entender mais isso na minha cabeça, porque eu ainda estava quando você tem um bebê, né? Você ainda fica sensível, você tá com os hormônios ali bagunçados ainda, né? Então, você sofre por qualquer coisa. Não é à toa que tem muitas mulheres que têm depressão, né? E eu fiquei muito mal meu primeiro mês pelo fato de eu não poder dar de mamar para o meu filho. Eu chorava muito, mas ao longo de um mês, eu fui entendendo, né, que aquilo eu não tinha controle sobre aquilo. Aquilo foi uma fatalidade, né, que atrapalhou, né? E infelizmente nem tudo é como a gente espera, nem tudo é como a gente quer. E a gente tem que tentar abstrair isso, tem que tentar entender que a vida é assim. Se a gente for ficar sempre se colocando no papel de coitado, de vítima, alimentando aquele sentimento, aquele problema, a gente nunca acaba, gente. A gente entra com a depressão, a gente fica sofrendo e não vai resolver em nada, né? Então, ao longo desse primeiro mês, eu fui tentando trabalhar isso na minha mente, mesmo com todos os hormônios bagunçados, com todos os sentimentos aí na flor da pele, né? Mas, gente, eu tive também muito apoio da minha família, que realmente me ajudou muito, porque mesmo eu sendo imigrante aqui na Europa, eu consegui, é um presente que minha mãe me deu, né, que foi trazer uma tia minha, que é como se fosse uma segunda mãe, que ela veio para me cuidar, né, cuidar de mim no meu pós-parto, cuidar da casa, fazer comida, porque a minha mãe morava lá em Albufeira também, perto de mim, mas ela trabalhava muito, né, trabalhava até tarde da noite, então ela só conseguia estar comigo nas folgas. E eu ia precisar de uma pessoa para me ajudar também com a minha filha, né? Que tinha só 6 anos. O meu esposo tinha que trabalhar dobrado, porque eu ia ficar sem trabalhar um tempo, né? Então tinha toda uma questão, mas Deus cuidou de tudo. Eu tive apoio, eu tive ajuda, eu tive pessoas para cuidar de mim. Minha mãe sempre que podia estava ali comigo, com meu padrasto também ia.
A minha tia veio com meu tio, então meu tio sempre que podia ajudava ela. O meu esposo sempre que podia estava lá comigo, do meu lado, apesar de que ele tinha que trabalhar, né? Mas sempre que dava, ele tirava pelo menos um dia de folga, a gente ficava ali, curtia o bebê também, me ajudava. Então, assim, foi um momento que realmente faz muita diferença quando você tem um apoio familiar, né? E, gente, conclusão. O que eu posso dizer para vocês sobre tudo, sobre o meu pré-natal, sobre a minha internação, sobre o meu pós-parto, eu não tenho o que reclamar, tá? Portugal, eu fui muito bem acompanhada, tanto no meu pré-natal, como no meu parto, como no meu internamento. Não tenho o que dizer, não tenho o que dizer de ruim, gente. Foi tudo tranquilo, ótimos profissionais. Eu via que tinha bastante reclamações, né, de depoimentos de meninas que tiveram filhos em Faro ou em Portimão, assim como tinha bons testemunhos. Então, eu acredito, gente, que seja equipe, que seja sorte, né? Eu orei muito a Deus, eu sou cristã, eu tenho muita fé em Deus, então eu pedi muito a Deus desde o começo da minha gravidez para que Ele preparasse tudo. E mesmo assim, a gente sabe que nós não somos livres de nada, né? A gente, mesmo tendo fé em Deus, mesmo sendo cristãos, a gente vai passar por tribulações, a gente vai passar por dificuldades. A gente não está isento disso, nós somos humanos, né? Então, eu passei por essas dificuldades, né? Poderia ter sido pior. Então, eu agradeço a Deus por tudo ter corrido bem, apesar de eu não ter conseguido amamentar meu filho, foi uma das coisas que mais me pegou emocionalmente. Mas meu filho tá bem, meu filho tá agora com 2 anos, tá super saudável, tá bem. E em breve depois eu quero mostrar para vocês como que ele tá, né? Eu acredito que nesse vídeo eu também vou estar colocando aí umas fotos e uns vídeos, né, de todo esse período, mas depois eu quero mostrar para vocês como que ele tá hoje. Gente, o que eu tenho para dizer para vocês é que, para mim, foi bom, foi tranquilo. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, manda aqui nos comentários que eu vou responder vocês, né? Se tiver faltado alguma coisa que eu falei, ou se vocês que estão grávidas aí no Algarve, de repente estão com dúvidas, né? Eu sei como é, a gente sente um pouquinho de medo, né? A gente fica insegura, ansiosa, são muitos sentimentos. Então, no que eu puder ajudar vocês, né? É só mandar mensagem aqui nos comentários que eu tenho prazer de responder vocês, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até o final esse vídeo. Nos próximos vídeos eu quero mostrar para vocês como que tá o meu bebê, que já tá grande. Eu demorei muito para poder gravar esse vídeo. Aconteceram muitas coisas nesses 2 anos. Eu foquei muito no bebê logo que ele nasceu. Eu não conseguia fazer outra coisa. E logo depois aconteceram muitas outras coisas, muitas outras novidades que eu quero falar para vocês aqui nos próximos vídeos, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir até o final. Me segue, compartilha, curte, comenta e até o próximo vídeo. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I